Seja bem-vindo uma vez mais ao programa Bíblia Aberta. Eu sou o Paulo Neves e sou o anfitrião deste estudo profundo da Palavra de Deus. Aqui neste espaço que entra na sua casa, e é muito bom saber que está desse lado das câmaras. É bom saber que nos acompanha através da sua televisão, da internet ou até através da rádio. Não importa o meio que escolha, o importante é estar connosco e agradecemos muito a sua companhia e a sua preferência. Estamos a estudar ao longo desta temporada sobre o tema do Êxodo. Este é o último episódio desta série, com muita pena porque realmente foi extraordinária, mas não se preocupe, não fique triste porque mais temporadas virão com outros temas bíblicos para a sua aprendizagem e sobretudo para que a sua fé possa crescer. Vamos terminar em beleza e o tema de hoje é o tabernáculo. E eu gosto muito deste tema e acho que é um tema que será muito, muito importante nós percebermos. Eu gostava de ler aqui um texto consigo. Traga a sua Bíblia e acompanhe em capítulo 25 do livro do Êxodo, versículo 8. Êxodo 25, 8, que diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Deus quer estar próximo do seu povo. Deus quer habitar junto ao seu povo, no meio do seu povo. E é isso que vamos ver neste episódio, com estes amigos que fazem parte deste painel. A pastora Ortelinda. Bom dia, Paulo. Olá, Ortelinda. Bom dia. Pastor Pedro Esteves, mais uma vez. De novo. Deus te abençoe também. E o pastor Hernani Moura, que já esteve connosco nas duas sessões anteriores e agora continua a estar connosco. Uma alegria estar aqui. Obrigado pela tua presença também e por trazeres as tuas ideias e o teu input a este debate. Este é um debate e hoje vai ser um debate muito interessante. Vamos falar sobre o tabernáculo. Eu gosto muito deste tema, acho que é um tema que está no centro, digamos assim, não só do Antigo Testamento, mas também aponta para um outro santuário mais especial que existe no céu, não é? Mas vamos falar sobre o tabernáculo que se encontra no capítulo 35 do livro de Êxodo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tabernáculo, as ofertas, o sábado, enfim, tudo aquilo que envolvia o tabernáculo. Eu vou começar com o Hernani. Vou ler aqui o capítulo 35, Hernani, verso 1 a 3, depois far-te-ei uma pergunta. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: "Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer algum trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado." No contexto do santuário, Deus vai reiterar aqui uma verdade bíblica muito importante. Que a verdade é essa, em primeiro lugar, e porquê é que será que Deus reforçou aqui esta verdade tão explícita desta maneira? Muito bem, Paulo. Em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12 e no verso 20, Deus diz assim: "Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica." Depois no verso 20 diz: "Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus." Então, Deus começa a dar a ordem para a construção do santuário, do tabernáculo, mas essa ordem começa com a lembrança de que tudo isso deveria ser feito dentro do espírito do sábado. E o sábado tem exatamente essa perspectiva, conforme Ezequiel nos traz, que é um sinal de proximidade entre o homem e Deus. E que a construção desse santuário, que era um meio pedagógico de Deus ensinar o plano da salvação, nunca deveria ser deixado de lado a perspectiva de que tudo estava centrado em Deus, de que a solução estava em Deus. Eu, por exemplo, lembro as palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 2, no verso 27 e 28, quando Jesus vai falar sobre uma experiência de Davi no santuário. É interessante. E Jesus vai dizer assim, e acrescentou, talvez contextualizar, os discípulos estavam a ser confrontados pelos líderes judaicos da época por colher espigas no sábado e comer. Jesus dá o exemplo de Davi, que entrou no santuário, comeu o pão de proposição, e depois Jesus vai dizer que não lhe cabia ele comer, era dos sacerdotes. E Jesus depois vai dizer assim, e acrescentou: "O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Nesse texto, nós vemos aqui Jesus a relembrar o ser humano de que ele é o Senhor do sábado, que o sábado é uma representação da sua soberania na vida do ser humano. E depois ele vai nos lembrar, por exemplo, no Salmo 46, no verso 10,
uma expressão que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer dizer que é no descanso, que é nessa imposição quase da parte de Deus de pararmos, é que nós percebemos mais ainda que Deus é o Senhor de todas as coisas. E eu lembro, por exemplo, que em Hebreus, no capítulo 4, no verso 9 e 10, e depois a última parte do verso 5, Paulo nos diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E depois, lá no verso 5, como quem estivesse ali perdido no meio do texto, diz assim: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ora, o que é que eu percebo com essa perspectiva de Deus dar essa ordem para Moisés, de lembrar o sábado para o povo no começo dos trabalhos? As primeiras palavras de instrução na construção começam com o sábado. É de que a solução para a salvação da humanidade estava em Deus, em um homem descansar em Deus, em um homem aquietar-se em Deus. Na verdade, para mim, é a compreensão daquilo que é a essência da fé, porque a fé é confiar. E confiar de que Deus vai resolver as coisas, que Ele vai tratar todas as coisas, né? De que tudo já está pronto desde a fundação do mundo, de que Deus já tem todas as coisas feitas desde o começo do mundo. É isso que Paulo nos diz, né? Me faz lembrar um pouco das palavras que Jesus diz em Mateus 10, no verso 29 a 30, eu vou ler, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, portanto, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Quer dizer, então, que Deus tem tudo sob controle. E Ele nos convida a nós a participar dessa missão, né, que é uma missão de Deus. E quando eu digo nós, aqui nesse caso, o povo de Israel a construir esse santuário, mas que nunca o ser humano poderia esquecer de que tudo partia de Deus, que tudo estava sob o controle de Deus e sob o cuidado deles. E é por isso que eu acredito que no começo desses trabalhos, essa palavra que Deus vai dar é como se fosse a introdução de um livro que servirá para dar o tom certo, a nota certa, mas numa perspectiva de uma sinfonia, de uma orquestra, quando estão a afinar os instrumentos, vão procurar o tom para começar a música, vão buscar a nota certa, e o sábado vai dar essa nota certa. Não se esqueçam de que tudo já está pronto. Vocês só precisam confiar em mim e descansar em mim, que eu vou continuar a vos guiar. E é interessante que este capítulo 35, não é? Vamos ver, fala sobre o tabernáculo, mas aqui também diz que não deviam acender o fogo até nas suas moradas, ou seja, não era só no tabernáculo que o não deviam fazer, mas nas próprias moradas de cada um deles. Não deviam descansar no dia de sábado, não fazendo nenhum trabalho. A perspectiva que eu percebo é que Deus está nos relembrar. Nós falamos aqui no episódio passado sobre a percepção do sagrado. Exato. É que no serviço a Deus, mesmo na construção de algo sagrado para Deus, vocês não podem perder a percepção do sagrado. E nós corremos esse risco. Eu vou percebendo cada vez mais, enquanto pastor, que nós corremos um risco muito grande de perder a percepção do sagrado por estarmos a trabalhar com as coisas de Deus. Manuseamos tanto, não é? A palavra, a oração, os serviços, mesmo que acabamos os utensílios, quase não é? por banalizar. De Santa Ceia. Não banalizamos, mas tornam-se normais. E de alguma maneira, para mim, essas palavras de não acender o fogo é voltarmos àquela frase que Deus disse para Moisés: tire as sandálias. Porque esse é um território sagrado. Não se esqueçam de manter a percepção do sagrado. E o sábado nos dá esse privilégio de lembrar do sagrado. E o tabernáculo, Hortelinda, é esta tenda da proximidade de Deus com o seu povo, não é? Mesmo depois, nós já vimos em episódios passados as experiências menos positivas, ou queiramos dizer negativas, do próprio povo, não é? Aqui o povo pode ter uma experiência positiva no seu relacionamento com Deus, nessa proximidade em que Deus diz: eu quero estar no meio do povo, eu quero estar no meio de vós, não é? Esta proximidade, esta entrega do próprio Deus em vir, em descer para poder estar no meio do seu povo, naquela tenda. E nós sabemos que, sobretudo no lugar santíssimo, havia ali o Shekinah em cima da arca, que indicava a presença de Deus. Eu vou aqui ler 2 versículos, ou 3, para depois fazer-te uma pergunta. O primeiro encontra-se no capítulo 35, verso 4 e 5,
de Êxodo, que diz: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará para oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E depois em 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 10, diz: e Azarias, o sumo sacerdote na casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda subjou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e subjou esta abastança. Através destas histórias podemos aprender alguns princípios de vida e de aliança. E será que ainda são úteis para nós hoje, Hortelinda? Sim, certamente podemos aprender muito no Pentateuco e em toda a Bíblia, não é? Podemos dizer até mesmo no Novo Testamento. Há uma clara pedagogia de Deus no que diz respeito à relação dos crentes com os bens materiais. Deus implementa todo um sistema de dízimos, de ofertas, as ofertas mais variadas, específicas, não é? Que aos olhos do leitor moderno até pode parecer algo pesado e algo constrangente, se assim podemos dizer. Mas, na verdade, Deus, no seu trato, ou na nossa relação com os bens, nomeadamente com o dinheiro, que é representativo desses bens, Deus tem para connosco toda uma terapia contra a idolatria, porque os bens materiais exercem sobre os seres humanos um fascínio desmedido, não é? E têm a mesma capacidade de ocupar o nosso coração, de ocupar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos interesses, tornando-se uma verdadeira e perigosa alternativa a Deus. Aliás, no Novo Testamento nós vemos Jesus dizer: não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon era o Deus da riqueza. Portanto, as riquezas têm esta faculdade de nos fazerem competir, de alguma maneira, competir com Deus, não é? Deus aqui, ao pedir os seus bens, o que Ele está a pedir é o nosso coração, porque os bens podem habitar-nos até de maneira inconsciente. Lembremos do jovem rico. Ele pensava que amava a Deus, que queria a vida eterna, vai ter com Jesus. Cumpria tudo, e quando Jesus lhe diz: vai vendo tudo quanto tens, dá aos pobres e vem, e segue-me, ele não pôde. Porquê? Porque ele estava dominado, portanto, pelo poder dos bens. Porque os bens têm este poder de exercer, que exercem sobre nós, precisamente porque através dos bens nos vêm muitas coisas, não é? Através dos bens nós podemos quase ter tudo. Sobretudo, até mesmo, nós valorizamos-nos pelos bens que temos, nós afirmamos-nos pelos bens que temos, nós fazemos-nos valer diante dos olhos dos outros e sobretudo, os bens dão este falso sentimento de segurança. E é aí que eles são perigosos, não é? Parece que quando temos bens, temos tudo, não é? Tudo está realmente guardado. Não corremos perigos, nem riscos. Também é a postura, não é? A postura que temos, porque pode ser uma postura egoística, egocêntrica, sim, ou altruísta. Sim. Porque mas mesmo altruísta, há sempre um perigo no ter. O ter é sempre algo que pode descambar, e precisamente por nos dar esta autossuficiência, não é? Esta autoconfiança. Por isso é que Jesus diz: cuidado, porque a vida de cada um não depende da abundância do que tem. A vida de cada um depende de Deus. E esta maneira como Deus manda dar, ofertar, tem como objetivo esse desprendimento dos bens e corrigir este foco, não é? Não ponhas o foco nas coisas, põe o foco em Deus, porque a tua segurança não está nas coisas, a tua segurança está em Deus. Neste caso do santuário, que tu leste estas ofertas para o santuário, eu acho que elas são diferentes, não é? Há aqui um princípio muito importante, que é o princípio da participação nesta construção. Não é? Vai ser construído um santuário. O santuário é uma obra de Deus. É Deus quem deu realmente o modelo. Mas o santuário concerne os seres humanos. É para o encontro com os seres humanos. E quando tu participas com os teus bens, com o teu esforço, com a tua vontade, tu estás-te investindo e estás dando valor àquilo em que tu te investes, não é? Como disse Jesus: onde está o vosso tesouro, é lá que está o vosso coração. Então o Senhor queria que o coração do povo estivesse neste santuário, e pede realmente para que se dê, quando nós damos dinheiro para algo, nós interessamos-nos muito mais por isso do que quando não damos coisa nenhuma, não é? Dar é dar de si,
não é? É dar do seu coração, da sua pessoa. Portanto, e como nós sabemos, nesta questão do santuário, já dissemos várias vezes aqui, que o santuário é uma parábola do plano da salvação. Está ali em emblema tudo aquilo que será a salvação, portanto, de Deus, através de Cristo, para toda a humanidade. E então, estas coisas que Deus pede traduzem, a meu ver, as atitudes que nós devemos de ter para com essa salvação que nos é oferecida. Como já vimos, em primeiro lugar, devemos investir-nos, devemos querer. A salvação não acontece só porque Deus quer. Deus quer sempre. E porquê é que vão haver pessoas que não se salvam? É porque há uma parte do homem que não foi feita, que não foi cumprida. Portanto, a salvação só acontece quando a vontade, o amor de Deus encontra a receptividade do homem. Portanto, o homem tem que se investir, ele tem que querer. Aliás, é a palavra fé, é isso mesmo, é adesão. Deus tem o plano para nos salvar. Nós temos que aderir. E aderimos participando, investindo, dando-nos. É interessante que esta oferta, também que Deus pede a oferta, e Deus pede que a oferta seja voluntária. E isso traduz também esta liberdade da salvação. Deus dá a salvação, mas não a impõe. A salvação é uma oferta. Cada ser humano deve posicionar-se face a essa oferta e deve acolhê-la em liberdade. Só em liberdade é que o homem pode realmente ser salvo. Ser salvo é uma decisão da própria alma também, face à proposta de Deus. Portanto, é em liberdade. Todos são convidados, mas ninguém é obrigado. É isto que quer dizer esta oferta, é segundo o que eles quiserem. É livre, não há também limite. Não há uma quantia, como no dízimo ou noutras ofertas que Deus prescreve. É uma oferta realmente livre. E é livre e é individual. Porque cada pessoa dá, o Hernani tem a sua forma, ele dá o seu coração. O coração dele não é igual ao meu, não é igual ao teu. Não, ou seja, é uma salvação, é pessoal. Cada um dá e só dá quem quiser. Por exemplo, o dízimo era para todos, outras ofertas é para todos, mas esta oferta para o santuário é quem quiser. Portanto, ninguém é obrigado. E dá o que quiser. Portanto, é este princípio da liberdade que Deus dá, e o homem tem a liberdade de dizer sim ou dizer não. Há também uma outra característica nesta oferta que eu achei interessante. Não é no texto que tu lestes, mas é no capítulo 25, que fala precisamente do santuário, e no versículo 1, em que Deus diz que traga todo aquele cujo coração se mover. É interessante, não é? Todos tragam, não é? É aquele cujo coração se mover. Deus quer aqui uma oferta de gratidão, de reconhecimento por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá. Então é preciso que o coração esteja movido, não é? Mas este movimento do coração faz-nos pensar em quem? Faz-nos pensar no Espírito Santo, não é? Que são todos aqueles que estão sob o movimento do Espírito. Jesus diz que nem todos o puderam aceitar naquele momento. Ele disse que só o aceitavam aqueles que o Pai trazia. Ou seja, aqueles que estavam sob o movimento do Espírito. E nós não estamos sob o movimento do Espírito todos no mesmo tempo e no mesmo momento. Ou seja, este próprio ato de dar, de se entregar e de aceitar a salvação de Deus é promovido por Deus. É o Espírito Santo que o promove. Da nossa parte, nós temos que aceitar, temos que estar disponíveis, temos que estar à escuta do Espírito, temos que ser honestos e temos que querer. E se isso acontece, o Espírito Santo vai realmente realizar em nós essa obra. E depois o último princípio que também está nestas ofertas é o princípio da abundância e da multiplicação. Tanto vemos aqui, como vimos no texto de 2 de Crónicas, que é também para a reparação do santuário. Não é? É quando tu dás, o que tu dás é multiplicado. Deus multiplica não o que tu tens. Deus multiplica o que tu dás, não é? Este é o princípio da multiplicação. Foi isto que Jesus fez com os 5 pães e 6 peixinhos, não é? O que é que vocês têm? Tragam.
E Deus multiplica isso, Jesus vai multiplicar isso. Portanto, Jesus não multiplica o que temos, Ele multiplica o que damos. E quando damos, nós vemos este princípio da multiplicação. A bênção é multiplicada por muitas pessoas, de muitas maneiras. Sim. E esta salvação pode ser realmente partilhada e nós devemos partilhá-la. E ela é multiplicada. Porque o que temos é, do ponto de vista pessoal, o que damos é para abençoar outros. Por isso é que Deus disse, é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Exatamente. Então dar é bom e no fundo invoca também a minha entrega. Exatamente. Não é? E não podes nunca saber, só a eternidade dirá o que é que Deus fez com a moeda, se calhar, que tu destes. Vimos não há muito tempo sobre a viúva que deu a moedinha no templo. Só a eternidade dirá o que é que foi feito com aquela moedinha. E possivelmente muito dinheiro que foi dado não terá o mesmo resultado, porque Deus multiplica. E a questão do dar, a oferta voluntária, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta, não é? Uma resposta desse amor. Por isso é que é uma gratidão. Por isso é que Deus não estipula, deixa livre para que cada um dê como sentir. Muito bem. Pedro, neste livro do Êxodo, sobretudo entre os capítulos 36 e 39, nós vemos aí indicações muito detalhadas para a construção do tabernáculo, muito detalhadas mesmo. Porque é que Deus se deu este trabalho de detalhar todas as coisas e será que isto tem alguma lição que nós podemos tirar para nós? É interessante de facto isso, por isto é que não vale a pena estarmos a ler aqui, porque a descrição é tão pormenorizada que vai até detalhes dos acessórios, dos materiais, enfim, da ordem de como tudo isto devia ser feito. Isso tem obviamente um conjunto de lições, sejam para aplicarmos a nós, porque há aqui princípios, um pouco como ainda agora estávamos aqui a ouvir, estas coisas, mesmo se tinham o pragmatismo de serem usadas para objetivos específicos, é a Bíblia isso, elas encerram princípios. Por isso, em tudo isto há princípios universais, assim nós queiramos ler esses princípios e perceber que eles têm uma aplicação para a nossa vida, mas obviamente também há aqui um conjunto grande de ensinamentos que estão mais relacionados à experiência que eles de facto ali estavam a viver. Quando olhamos para o tabernáculo, e agora estamos a focar nesta dimensão das instruções e dos detalhes sobre como construir o santuário, nós percebemos aqui um conjunto de coisas que me parecem relevantes. Começo por dizer que nós sabemos que o tabernáculo não foi apenas feito como um edifício que era necessário ser construído. Portanto, não há apenas um elemento, se quisermos, pragmático nesta construção. Se calhar até podemos dizer que a maioria do que está implicado nesta construção não é do domínio do pragmático, da necessidade. Ou seja, como é que podemos dizer isso? Basta irmos ao Novo Testamento e aqui fazer um pouco o contrário do que às vezes é comum, que é utilizarmos o Novo Testamento como grelha de leitura para o que Deus mandou fazer no Antigo Testamento. Ora, Hebreus 9:9 diz que o tabernáculo era figura do presente tempo. E Hebreus 8:5 diz que o tabernáculo que foi construído é figura das coisas celestiais. O que quer dizer que o que o apóstolo aqui estava a dizer, a fazer toda esta teologia a partir do santuário, é que, aquilo que ali foi construído com estas características e esta estrutura, na verdade era uma figura de uma coisa maior, ou seja, aponta para realidades maiores, e mais ainda do que isso, também é uma figura de uma coisa maior que existia no céu. Logo, nós percebemos que Deus estava a tentar criar uma figura através de um objeto no concreto, físico, que ele fosse figura de coisas que lhe são superiores. Então não era só pragmático, mas também didático. Portanto, há uma dimensão didática, há uma dimensão que até podemos designar de profética ou simbólica. Portanto, essa dimensão é muito importante. Logo, quando Deus dá detalhes para a sua construção, Ele tem em vista a capacidade de realizar essas figuras no mais ínfimo detalhe. É claro que esses detalhes, porque aqui estamos a tentar interpretar os princípios por trás dessas muitas informações, esse cuidado nos detalhes também nos ensina, e já aqui falámos isso ainda no último programa, no último episódio, que esse cuidado nos detalhes também aponta para a dimensão de reverência e obediência, para a tal realização do sagrado, que ainda há pouco aqui o Hernani falava. E da ordem de Deus. Por isso, toda essa parte
de ordem, de estrutura, aquilo que muitas vezes nós hoje, na experiência cristã, falamos de liturgia, detalhes litúrgicos. Há uma dimensão litúrgica nestes detalhes, porque depois cada um daqueles objetos era utilizado para uma determinada cerimónia ou função litúrgica. É evidente que há aqui esta ideia de que Deus vai depois designar estas coisas para serem usadas de forma reverente. E, portanto, nós percebemos que Deus se dá ao detalhe, porque ir à sua presença deve ser visto como uma coisa solene. E por isso, se nós formos sem regras, sem limites, talvez nos seja mais difícil de concretizar essa tal experiência do sagrado. Então nós vemos aqui, sei lá, temos muitos textos, claro, no Antigo Testamento. Eu registrei aqui o Salmo 89, que diz: Deus é tremendo na Assembleia dos Santos, e ele deve ser reverenciado por todos os que o cercam. Então esta ideia de que, como Deus é tremendo, nós vamos com cuidado, com ordem à sua presença. Ora, os elementos físicos podem ajudar. Eles nunca são o fim em si mesmo, como também muitas vezes aqui temos dito. Às vezes o problema é se eles se tornam o fim. Bom, aí está o caldo entornado, como diz o povo. Eles são meios. Porque então não chegamos nem a uma coisa nem a outra, não é? E então aí, na verdade, podíamos dizer que os meios são a pedra de tropeço. Pronto, e nós sabemos que o povo de Israel, aliás, temos muita revelação sobre isso, caiu muitas vezes nessa armadilha. Portanto, os instrumentos e meios tornaram-se pedra de tropeço. Portanto, nunca podemos tirar da nossa frente que esse risco é constante, mas ainda assim também não podemos retirar tudo. Quer dizer que o facto que Deus não criou, Deus criou essas regras e esses detalhes. E agora, queria terminar com um elemento que, novamente, olhando para esta descrição tão detalhada e Deus dar-se a esse trabalho de pormenorizar a construção, obviamente que também nos fala de uma dimensão que nós precisamos de, eu diria que talvez particularmente no meio cristão, protestante, evangélico, contemporâneo, que se calhar é a maioria das pessoas que nos estão a ver situam-se mais nesse universo, em termos de prática religiosa. Nós não podemos esquecer a importância que têm as dimensões de beleza e de arte que estão conectadas com o culto a Deus. E, portanto, não minoremos ou desprezemos aquilo a que Deus deu valor. E é esse o princípio que eu estou a retirar daqui. Porque quando nós vemos esses detalhes nas descrições, nós percebemos que a arte na construção destes objetos, a beleza que era suposto eles manifestarem, até a nobreza dos materiais, tudo isso nos ensina que na adoração e no contacto com Deus nós devemos buscar a excelência, a beleza. É por isso que há poesia no culto. Há muita poesia no ato de buscar a Deus. E nós manifestamos essa poesia e essa arte de muita forma. Talvez uma das que ainda hoje nós mais continuamos a manifestar é o uso do canto e da música. Ora, a música é arte. A música, aliás, é talvez, por excelência, a arte no sentido em que ela é desnecessária do ponto de vista prático. Que é uma coisa que às vezes, quando dizemos, pode chocar um pouco as pessoas, especialmente os músicos, mas isto não é para desvalorizar, é exatamente o contrário. Há formas artísticas que são necessárias. Ou seja, elas têm o elemento de praticidade. Ou seja, eu quando construo uma casa, claro que eu posso pôr, o arquiteto pode desenhar ali beleza e arte, mas para todos os efeitos eu preciso é da casa. Depois, se há mais beleza ali ou não, já é um segundo elemento. Mas voltando, a música não. A música é, do ponto de vista da vida humana, da prática humana, desnecessária. Pode ser útil, Pedro. Estou-me a rir porque estou a pensar, quando tu queres que alguém trabalhe rápido, põe-lhe uma música bem ritmada e isso vai promover o movimento. O movimento, mas nem sempre é seguro que aconteça. O ponto aqui é, quando Deus estrutura as coisas também para lhes dar um elemento de beleza e de arte, significa que há também o sagrado nessa dimensão da busca pelo belo e da expressão artística para nos conectarmos com Deus.
Por isso é que estes elementos de beleza e arte são necessários, porque eles significam que nós colocamos o melhor de nós. Com frequência é nessas dimensões artísticas que nós conseguimos expressar o melhor de nós. Porque não estamos à procura de fazer apenas o que é preciso, mas estamos a ir para lá disso. E eu considero que Deus coloca aqui no santuário, como em tantos outros momentos da sua relação com o ser humano, essa dimensão do belo e do poético, para nos fazer ascender a coisas que não são apenas do domínio utilitárias, prático, não é apenas o que é utilitário, é algo mais profundo do que isso. Muito bem. Então, estes elementos também cumpriam a missão, uma função muito especial neste santuário. Não há excedente. Deus aqui não colocou excedente. Colocou tudo o que era tudo certo. Tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar, não é? Mesmo esta questão do belo que nós vimos aqui. Muito bem, amigos, vamos continuar neste que é o nosso espaço de estudo da Bíblia e fazemos sobre o tabernáculo, não é? Eu pessoalmente aprecio muito este tema, embora não tenhamos tempo para mostrar aqui como é que ele era dividido, qual era a sua função, mas certamente noutros temas podemos fazê-lo, ou até se houver interesse da parte dos espectadores, telespectadores, poderão contactar-nos, os nossos instrutores bíblicos poderão ajudar neste tema, porque não conseguimos falar deste tema em 45 minutos ou 55 minutos, não é? É um tema muito vasto. Mas agora para o Hernani, saltamos ao capítulo 40, Hernani, e no capítulo 40, no versículo 34 e 35, lemos algo que é muito importante, e diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O povo testemunhou esta presença de Deus, esta glória direta de Deus, não é? De que forma é que nós hoje podemos experimentar também esta presença de Deus na nossa vida? É interessante porque nós começamos com as primeiras palavras de Deus a dar ao povo no começo da construção dos trabalhos, lembrando sobre a importância do sábado, e agora Deus termina exatamente dizendo para Moisés nos trazendo essas palavras de que a glória de Deus encheu o templo. Em outras palavras, eu percebo esse momento como Deus dizendo: eu aceito aquilo que vocês fizeram, eu aceito, vocês seguiram, deram as ofertas, vocês foram generosos nas ofertas, vocês obedeceram o projeto de construção, Moisés, a coisa correu bem, os artesãos também que participaram, por isso eu aceito, agora eu vou entrar dentro desse santuário, né? E é interessante porque me fez lembrar que há pouco tempo atrás nós falamos sobre Moisés refletir a glória de Deus, né? E se vocês bem perceberam, num primeiro momento Moisés vai refletir a glória de Deus estando com Deus no Monte Sinai, mas também a Bíblia nos diz, por exemplo, em Êxodo 33:7, é que Moisés também refletia a glória de Deus quando estava com ele na tenda da congregação, que eu bem percebi era uma tenda que estava fora do arraial, um local onde Deus se encontrava com Moisés. E agora Deus vai se encontrar com Moisés e com o povo onde? No santuário, que estava onde? No centro do povo, no meio do acampamento. Estava dividido mesmo por tribos em volta do santuário. Então é interessante perceber o percurso, nós já falamos isso aqui há pouco tempo atrás, do percurso que Deus foi fazendo para se aproximar do povo. Primeira aparição no Monte Sinai, depois fora do acampamento e agora Deus dentro do acampamento, mostrando assim que o objetivo principal do tabernáculo era essa proximidade, né? Tanto é que vários elementos do santuário, eu lembro, por exemplo, da palavra sacrifício, tem essa a raiz da palavra em hebraico, tem essa aproximar, né? De fazer aproximar-se de Deus. Então é interessante que tudo girava em torno desse aproximar, e percebemos então o percurso de Deus em se aproximar do povo através dessa glória. Eu também percebo nessas palavras que são ditas aqui por Moisés, na verdade, de Deus dizendo para eles: olha, eu disse que não ia com vocês, mas eu vou. Vocês lembram que Deus disse: olha, eu não vou mais com vocês. Moisés intercede, Moisés pede, e Deus, afinal de contas, acede ao pedido de Moisés e diz: ok, Moisés, eu vou, né? Eu lembro em Êxodo 33, do 15 a 16, Moisés diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar,
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então Deus agora vai. Só vale a pena ir quando quando Deus está presente. Deus está conosco, né? Então Deus se manifesta dizendo assim, ok, eu vou convosco. Eu me coloco ali no lugar do povo, imaginando aquela cena e sentir-me com sentimento de gratidão. Porque, afinal de contas, Deus aceitou aquilo que nós fizemos. E quando eu olho para a minha vida espiritual, eu percebo que aquilo que nós fazemos por Deus e para Deus, em gratidão a Ele, por mais que para algumas pessoas pareça grandioso, para nós é sempre medíocre, é sempre pouco comparado àquilo que Deus nos oferece. E também me faz lembrar, agora em resposta, de como é que nós conseguimos viver essa experiência hoje de experimentar a presença de Deus, num texto que nós já fizemos menção aqui, que está em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 17 e 18, fizemos menção em outros episódios, que diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, quer dizer, sim, Paulo posso responder afirmativamente de que é possível hoje contemplarmos a glória de Deus, a presença dele em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Interessante, mas não é só o Espírito Santo, porque, e nós vamos falar agora para a Hortelinda, Cristo também é essa personificação desse tabernáculo, não é? Eu vou ler aqui, Hortelinda, que eu gosto muito deste texto, aliás, acho que é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre Jesus, e vou ler os primeiros 4 versículos e depois o 14, que diz assim, João 1 a 4 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Depois no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É realmente palavras poéticas, mas que mostram um Cristo que veio, no fundo, habitar entre o seu povo. Podemos dizer que a encarnação de Cristo é comparada a este tabernáculo que vemos aqui, é a concretização deste tabernáculo, fisicamente, na pessoa de Jesus. Cristo é a concretização de todas as coisas, não é? Porque todas as coisas se realizam em Jesus. E ao chegarmos ao final do estudo do livro de Êxodo, não é? Que estamos terminando, podemos dizer que a ideia mais marcante, aquela que realmente mais fica, é de um Deus que liberta, de um Deus que salva, de um Deus que cuida, de um Deus fiel, de um Deus que é amor, não é? Já dissemos aqui que o amor de Deus se tornou graça, favor para todos os homens. E o tabernáculo traduz realmente tudo isto, não é? Porque traduz este desejo profundo de Deus querer estar com o seu povo, de criar intimidade, de habitar no meio deles, não é? Deus quer estar com eles, mas esta habitação com eles já fazia prever um outro tipo de habitação que Deus queria fazer ainda mais profunda, mais íntima, através da pessoa de Jesus. Acho fantástico quando eu aprofundo esta questão do tabernáculo. Eu penso que só Deus podia realmente ter feito uma coisa dessas, não é? Fazer coincidir cada coisa, a construção do santuário, a divisão dos espaços, os utensílios, os serviços, os oficiantes, as celebrações, as festas, tudo, não há nada no santuário que não aponte para Jesus Cristo. Só Deus podia fazer uma coisa destas, não é? Porque Jesus Cristo viria 1500 anos mais tarde, mais ou menos. E eu vejo a inspiração da palavra de Deus neste detalhe. Só Deus conhecia e sabia o que ia fazer e pôde colocar isso em todos os detalhes do santuário. É realmente qualquer coisa de fantástica. Tudo representava já Cristo, não é? A sua encarnação, a sua vida sem pecado, o seu sacrifício. Ele é o pão, ele é a luz, é o mediador, é o juiz, é o salvador. Ele realmente é tudo, não é?
O fim último do santuário é revelar Cristo. O fim último do Antigo, todo o Antigo Testamento, é preparar, criar um caldo intelectual, moral, espiritual, no qual Jesus pudesse emergir, não é? E ser conhecido, compreendido, apreciado, aceito, e as pessoas pudessem ser salvas, não é? Esta é a grande revelação de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. E isto é uma verdade absoluta. Vemos o Pai como Deus se quis mostrar a Moisés. Vou-te mostrar não a minha glória física ou visível, mas vou-te mostrar quem eu sou, o meu caráter, o meu amor, a pessoa que eu sou. E foi isso que Jesus veio realmente revelar. Portanto, ninguém podia ter inventado esta história. É fantástica esta ligação que existe entre o Êxodo e o Evangelho, entre o Antigo e o Novo Testamento, traduz um mesmo pensamento que vai preparando, elucidando, guiando para atingirmos realmente este tal apogeu da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, e depois de Cristo Deus não tem mais nada para revelar, amigos. A revelação máxima de Deus é em Jesus Cristo. Toda a revelação que vem após Cristo, pelos apóstolos, profetas, enfim, do pós-Cristo, é só para compreender Cristo. Então, o Antigo Testamento é para compreender Cristo, quando ele chegar. O Novo Testamento, depois dos Evangelhos, é compreender Cristo, porque ele veio. E Cristo é realmente o centro. E virá. Exatamente, portanto, e virá. Portanto, é maravilhoso, não é? Este amor que Deus mostrou de querer estar com o homem, tanto, que realmente o assumiu a sua natureza. No Antigo Testamento, Deus habita com, não é? Está lá no meio. No Novo Testamento, em Jesus Cristo, Deus habita dentro. É a partir de dentro que Deus realmente se manifesta. Ele faz um com o homem. Emmanuel, Deus connosco. Emmanuel, Deus connosco. Portanto, é este movimento é um movimento que vai de cima para baixo. Não é? É Deus que toma a iniciativa. É Deus que quer estar connosco, fazer corpo connosco. Bem ao contrário de algumas filosofias que estão agora muito na moda, não é? Que é um movimento que vai de baixo. O homem é que se pode tornar Deus. O homem é que pode realmente aceder a outro estatuto pelo seu gênio, pela sua potencialidade, enfim, por características já divinas que ele tenha. Não, o que a Bíblia nos diz é que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus veio, como ele armou a sua tenda no meio de nós, mas não ficou só no nosso meio, separado, individualizado. Ele fez corpo connosco. E isto é realmente a glória do Evangelho, não é? Deus desceu, porque sem ele nada, Jesus desceu e encarnou, porque sem ele nada podíamos fazer. Mas porque ele desceu e encarnou, tudo nos é possível. Não é? Nós podemos crescer até à imagem e semelhança de Deus. Temos um futuro, um horizonte que não tem mais fim. Não é? Vamos crescer em Cristo sempre. E isto porquê? Porque Ele desceu até nós. Não é? Porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, na sua forma de Deus, e tomou a forma de homem para nos fazer subir, portanto, com Ele a um estatuto que nós não podemos nem imaginar. É isto que diz o apóstolo Paulo, quando ele diz, mas vós sois dele, do Pai, em Cristo Jesus, o qual para nós, Jesus Cristo, foi feito sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele podia ter acrescentado glorificação. Em Cristo, realmente nós nem imaginamos aquilo que nós podemos realmente fazer. É maravilhoso, é um privilégio imenso que nós, os cristãos, temos de sabermos que Jesus fez isso por nós. Não é? Deus não fez isto por mais nenhuma criatura, como dizíamos no episódio passado, não é? Deus só fez isto por nós, porque fomos nós que precisámos que isto fosse feito para podermos ser salvos. E Deus não se poupou esforços. Jesus veio e tomou-nos, fez-se um connosco para subir. Ele é o Filho do Homem. Como o Filho do Homem, ele foi profetizado no livro de Daniel. Como Filho do Homem, ele se apresentou como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem, ele virá concluir este plano maravilhoso, não é? E estamos à espera dele como Filho do Homem. Ele será sempre o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Graças a Deus por isso. Neste texto, eu vejo aqui algo muito interessante. E o apóstolo João vai repescar muito do Antigo Testamento, sobretudo nesta parte do tabernáculo, porque a palavra que lá está em João 1,14, podíamos ler desta forma: e o verbo se fez carne e tabernaclou entre nós.
Ou seja, ele armou o seu tabernáculo aqui. A palavra é esta, a palavra que lá está no grego é a palavra tabernáculo, tabernaculou entre nós. E o mesmo apóstolo João, em Apocalipse 21:3, diz: ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Cristo será o tabernáculo que estará connosco para sempre, não é? No reino dos céus. Mas podemos dizer ainda, Paulo, que mesmo agora, esta intimidade de Deus com os crentes, ela é, através do Espírito Santo, ela é maior do que tudo, porque Deus não está apenas ao nosso lado, não está apenas guiando e caminhando. Como disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Vou pegar nessas tuas palavras para falar no Pedro, precisamente sobre isto, porque é realmente isto que o Pedro vai falar. Eu vou só ler aqui 2 textos, Pedro, brevemente, temos aqui uns 6 minutos. 1 Coríntios 6:19 e 2 Coríntios 6:16. O primeiro diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isto está em 1 Coríntios 6:19. Agora, 2 Coríntios 6:16, o mesmo apóstolo que diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é que significa para nós hoje sermos este templo de Deus, este tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo habita? De facto, neste trajeto que temos estado aqui a fazer, há aqui realmente uma lógica de chegar ao ponto de percebermos que, para lá de todas estas figuras, de todos estes lugares, mesmo que eles fossem lugares extraordinários de revelação de Deus, no fim de contas, até que Jesus venha, e no contexto da sua igreja, onde Deus quer morar é em nós. Essa grande verdade realmente está expressa na Bíblia de muitas formas, e estes textos, claro, do apóstolo Paulo estão entre os mais destacados. Eu vou colocar esta questão com 3 outros textos bíblicos que eu acho que reforçam 3 dimensões do que é ser o templo do Espírito Santo e onde é que está o templo hoje. O primeiro deles, Atos 7:48, um discurso de Estevão, no qual ele diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O que pode parecer até um pouco... Uma contradição. Uma contradição com tudo o que nós aqui estivemos a dizer, na verdade, porque estávamos a citar tantos textos e sobretudo aquilo que o livro do Êxodo nos diz, mas na verdade não creio que isto seja uma contradição. O que isto significa é como se fosse uma definição mais concreta de que o propósito de Deus sempre foi não habitar ou não estar em lugares, porque significa que logo nós não só estaríamos com Ele se fôssemos a esses lugares. Logo, esses lugares cumprem um papel para o encontro com Deus, mas o propósito de Deus é estar connosco em todo o lugar. É nesse sentido que a ideia de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens significa que Deus não quer e não está restrito a um edifício, a um espaço geograficamente definido. Caso contrário, então mal estaríamos, porque Deus só estaria nesse lugar. Essa é a primeira dimensão. Nessa dimensão eu gostava de... Claro, há aqui um texto em João 4:24. Sem dúvida. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quando a samaritana disse: então, mas não é ali que temos que adorar, não é? E Deus disse que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Tal e qual. É exatamente a mesma ideia de que se está a discutir geografia, que era mesmo o debate que aí estava em causa, se é num monte, se é no outro, então Jesus claramente destrói essa ideia, porque para todos os efeitos não é no espaço geográfico que Deus se quer manifestar. É na pessoa, no indivíduo. É aí na entrega. É aí que o encontro se dá. Mas há uma segunda dimensão deste apelo do apóstolo Paulo, desta afirmação de que nós somos o templo do Espírito Santo, que é a ideia de que nós somos chamados, portanto, enquanto indivíduos, a vivermos aquilo que a presença de Deus produz. Por isso é que as mesmas experiências que os templos físicos sempre pretenderam fazer, na verdade, onde Deus quer que elas aconteçam é na nossa vida. E isso é o quê? Pureza, glória,
E, portanto, ela é física, ela é moral, ela é espiritual. O apóstolo Paulo também, o que é que ele dizia em 1 Coríntios 6? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, nós aqui poderemos falar de pureza moral, que tem a ver com a moralidade, o bem das nossas escolhas, com a pureza de hábitos, porque os nossos hábitos, a maneira como cuidamos de tudo na nossa vida, obviamente que isso vai refletir-se na maneira como Deus tem espaço para ocupar a nossa mente, e claro, também tem a ver com pureza espiritual, com consagração espiritual. E finalmente, porque agora eu digo finalmente porque é uma correção ao que poderia ser uma má interpretação deste texto, ou das suas implicações, quer dizer assim, bom, se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não preciso de nada, de ninguém, de nenhum encontro, de nenhum lugar, nem nenhum coletivo. Nem nenhuma congregação. Nada, porque Deus está em mim. Eu sou o templo, eu sou a igreja, eu sou o único espaço. É a postura de muitos crentes. Que muitas pessoas que até podem ser crentes, mas dizem, não, ok, não precisam do grupo. Se fizerem esta leitura, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu já tenho em mim tudo o que é necessário. Logo, isto não é uma contradição, por isso é que a Bíblia se lê toda, não se lê uma parte. Pois é complementar. É complementar, não é? Então, Efésios 2:22 diz, nele também vós, juntamente, sois edificados morada de Deus. E depois ainda deixo como último texto, tão bem conhecido, 1 Pedro 2:5, muitas vezes cita-se o 2:9, eu pessoalmente sempre gostei muito do 2:5, que é vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada um de nós é uma pedra viva, mas juntos é que somos uma casa espiritual. O que quer dizer que a ideia de que somos o templo do Espírito Santo não a exclui, antes dá força à ideia de que se nos juntarmos é que formamos uma casa espiritual. Isso é que Pedro corrige essa eventual falácia que fosse dizer, então cada um vai à sua vida, que Deus está lá, mas então diz, não, é quando nos juntamos, cada um de nós sendo pedra viva, é que somos edificados casas espirituais. Então nós precisamos uns dos outros, porque Deus não consegue, por causa da minha limitação, revelar-me tudo a mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas Ele não me consegue revelar tudo a mim. Mas quando eu me centro com o Hernani, vejo como é que Deus está a manifestar-se na vida dele, por exemplo, as características, o seu caráter, a sua natureza, eu digo, eu precisava mais daquela calma, aquela forma mais sóbria de estar. Eu digo, aquilo é Deus manifestar-se, eu preciso daquilo. Mas se eu estiver sozinho, eu vou-me convencer que as características que eu tenho são suficientes. Deus é que mas deu, isto é suficiente. Eu preciso de estar com a Hortelinda para perceber que, eu sou mesmo insuficiente. E quando eu estou convencido que sei tudo, ouço a Hortelinda a falar com a sua sabedoria e digo, eu não sei é nada. E isto é totalmente necessário, porque é desta conjugação que se faz uma imagem de Deus. Por isso é que juntos somos a casa espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Hebreus, não é? Não deixando a congregação como é costume de alguns. Antes nos encorajemos todos uns aos outros. Exato. Senão nós ficamos... E me faz pensar na oração de Jesus, quando fala da manifestação da glória de Deus, quando os seus discípulos fossem um. Deixando de lado as diferenças e se unindo naquilo que era o propósito deles junto de Cristo. E não é isso a glória de Deus, não é isso? Quando um conjunto de pessoas estão tão unidas que são um. Aliás, Jesus disse que isso seria tão poderoso que o mundo acreditaria que ele veio. Acreditaria nele quando visse como é que é possível alguém amar-se assim. Essa é a experiência do Pentecostes, quando o grupo se uniu e então até desceu ali. Por isso é que o tempo não é preciso. E o mundo mudou. Porque quando as pessoas virem crentes unidos desta forma, a coisa que menos as vai impressionar é o templo. O que vai impressionar é esta casa espiritual. O templo vivo. E as pessoas vão dizer, eu quero fazer parte desta casa espiritual. E quem nos une é o Espírito. E o Espírito está a fazer isso. Pela palavra e por conectar todas estas coisas. Muito bem. Louvado seja Deus por este estudo, por aquilo que nós fizemos ao longo desta temporada, esta partilha, este debate, todo este enriquecimento que a Bíblia nos traz, não é? Que nós possamos colocar em prática, isso é que é o mais importante. Querido amigo, chegamos ao fim desta temporada, desta série sobre o Êxodo. Para mim foi realmente muito importante, muito fortalecedor na minha fé, e eu acredito que para a sua fé também deve ter sido. Mas ainda temos aqui
este manual para você ainda conseguir fortalecer um pouquinho mais a sua fé e ter um conhecimento maior da palavra. Se quer receber gratuitamente esta revista, tem que contactar-nos com uma mensagem através do 933 939291. 933 939291 é um número que está em rodapé. Este mesmo número pode ser usado para pedir estudos bíblicos presenciais, mais aprofundados, quem sabe presenciais, mas pessoais, personalizados a si ou à sua família. Os nossos instrutores bíblicos estão preparados para o ajudar. Pode também dar-nos alguma sugestão para melhorarmos para os próximos episódios, na próxima temporada, enfim. Você está connosco e nós estamos consigo. E queremos estar consigo ao longo da sua vida. Que Deus o abençoe. Marcamos um encontro, não para esta temporada, porque ela vai terminar hoje, mas na próxima temporada marcamos encontro consigo também, porque queremos que continue connosco. Fique bem, fique com Deus.